pós-traumático. Antes de entrar especificamente nesse capítulo, eu queria explicar um pouco qual que é o conceito de estresse. Tá? Estresse é algo que, com certeza, nós passamos diariamente, né? Em maior ou menor medida. Estresse tem a ver com pressão, tem a ver com tensão, e eu gostei muito dessa definição que eu peguei de um dicionário de psiquiatria, que é o seguinte, que é uma demanda por uma resposta que ameaça exceder os recursos do indivíduo, ou seja, você está diante de uma situação em que você se sente numa eminência daquilo não dar certo, daquilo não conseguir atingir determinada expectativa, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma prova, pô, será que eu vou dar conta? Será que essa ameaça vai exceder os meus recursos para eu poder passar por isso? Então, a gente passa por estresse o tempo todo. E aí a gente pode dividir didaticamente, né, essa resposta ao estresse de duas formas. Uma de uma natureza nociva ou aversiva de um estímulo do ambiente, então, por exemplo, uma doença, luto, desemprego, ou até mesmo estresse positivo, como, por exemplo, o nascimento de um filho. Deixa de ser uma situação de estresse, né, em que você vai ser demandado por uma resposta que ameaça exceder os seus próprios recursos, ali, seus próprios limites. E também respostas fisiológicas do indivíduo, do outro lado, né, que tem a ver com o sistema medular simpático adrenal, cortical, hipofisário, ou seja, a gente está falando de respostas mais corporais mesmo a um determinado estímulo. Então, quando a gente está vivendo uma situação de estresse, a gente vai experimentar excitação, tensão, pensamento mais fragmentado, às vezes um prejuízo do julgamento, uma sensação de desamparo, tá? Então, é importante falar de estresse porque situações estressantes e traumáticas vão ser obrigatórias no estresse pós-traumático, que é a principal condição aqui desse capítulo, tá? Não é de agora que a gente fala disso, tá? Assim, existem definições aí, existem termos, descrições antigas, mais de 100, 200 anos, né, de quadros psiquiátricos relacionados ao estresse. Todo mundo já ouviu falar de veteranos de guerra que relembram de histórias, relembram de cenas, tem flashbacks. Isso é muito comum, né? Se fala muito disso lá nos Estados Unidos. Então, esses termos shell shock relacionada a choque de granada, war neuroses, fadiga relacionada ao combate. E assim, o TEPT, né, o transtorno de estresse pós-traumático, ele foi incluído no DSM-3 a partir da década de 80 e estava como um transtorno de ansiedade. O que mudou historicamente falando? No DSM-5, então a partir do DSM-5, o TEPT não está mais como um transtorno de ansiedade, está inserido nesse capítulo dos transtornos relacionados ao trauma e relacionados ao estresse. Por quê? Porque foram começando a perceber que muitas vezes, claro, os pacientes têm sintomas ansiosos, mas o foco muitas vezes não é ansiedade. Ou seja, os sintomas centrais não ocupavam ali um papel principal no transtorno de estresse pós-traumático, e que é um quadro muito mais heterogêneo, tem muitas outras manifestações possíveis, assim como euforia, anedonia, dissociação, alterações negativas da percepção, tá certo? Então isso é uma mudança que aconteceu há não muito tempo aí na história da psiquiatria, principalmente do DSM-5, que é um dos que define os critérios diagnósticos. Dentro desse capítulo do DSM-5, além do transtorno de estresse pós-traumático, a gente tem o apego reativo, a gente tem o transtorno de interação social desinibida, o transtorno de estresse agudo e os transtornos de adaptação. Muito bem, falando um pouco de epidemiologia, os dados principais aqui são dados norte-americanos, tá? Como eu disse, o evento traumático, ele é uma condição obrigatória para a gente diagnosticar o transtorno de estresse pós-traumático. Eventos traumáticos mais comuns que a gente vê na clínica são agressão física ou sexual, acidentes de automóvel, acidentes com máquinas, e assim, de 10 a 20% das pessoas que são submetidas a um estresse maior podem desenvolver o TEPT. Quer dizer, a gente está falando de uma porcentagem grande. E ao longo da vida a gente vê que o TEPT tem uma prevalência de 6,8, sendo mais comum em mulheres. E claro que esses dados são americanos, a gente de alguma forma pode extrapolar para a nossa realidade, mas varia, né? De acordo com a natureza do trauma, as características sociodemográficas do paciente. Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento de TEPT? Adultos jovens, gênero masculino, integrantes de grupos minoritários, agentes de segurança, baixo status socioeconômico, viver em centros urbanos ou em áreas de conflito. Agente de segurança é tanto polícia quanto membro do exército, forças armadas, tá certo? Muito bem, a gente pode separar didaticamente também os fatores de risco como pré-traumáticos, peritraumáticos e pós-traumáticos. Então, os fatores pré-traumáticos a gente pode colocar
sexo feminino, trauma na infância, baixo nível socioeconômico, é um pouco do que a gente estava falando. Os fatores peritraumáticos é o tipo de evento traumático e a percepção do risco, ou uma desfiguração corporal, por exemplo, um traumatismo crânioencefálico. E fatores pós-traumáticos é como o indivíduo ele vai lidar com aquela situação, como que ele vai lidar com aquele estresse, ou seja, se ele faz uma avaliação negativa a respeito do evento, se ele consegue desenvolver uma estratégia de enfrentamento inapropriada, apropriada, ou as perdas em decorrência daquele evento. Tá? Então, assim, a gente não tem claramente uma etiologia bem definida, não é totalmente elucidado, né, como em quase todos os transtornos mentais, mas aparentemente existe uma relação importante, isso é bem documentado, entre o transtorno de estresse pós-traumático e alterações no eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, e também uma hiperatividade simpática, ou seja, uma hiperativação de catecolaminas, aumento da noradrenalina, dopamina, serotonina e uma ação no GABA.